Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu voltei e vim falar com vocês hoje sobre o pacote anticrime, que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a progressão de regime de acordo com o novo pacote anticrime. E antigamente, quando a pessoa era réu primário e não era condenado num crime hediondo, não tinha crime hediondo e réu primário, a pessoa só precisava, para progredir, cumprir 1/6 da sua pena. Mas hoje o pacote anticrime modificou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais e vem trazendo muitas modificações e alterando de fração para porcentagem, o que dificulta um pouco o entendimento de algumas pessoas sobre isso. E a gente vai falar aqui passo a passo sobre como foi feita essa alteração e dentro do artigo 112. Para não fugir muito da letra de lei, vou dar uma lida aqui para vocês sobre como era o antigo artigo 112 da LEP, Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos gravoso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que é vedada pela progressão de regime. Então, teve essa alteração no artigo 112 e o artigo 112 trouxe vários incisos com a porcentagem que vai incidir sobre o réu primário, o reincidente e várias questões subjetivas, né, do apenado. Agora, como ficou? De acordo com o artigo 112 da LEP, inciso 1º, a gente tem que cumprir 16%. Uma pessoa que é réu primário e não foi condenado num crime de violência, cometido com violência ou grave ameaça, no caso a gente pode dar um exemplo rápido aqui de furto. Furto é um crime sem violência e grave ameaça. A pessoa vai precisar, ao invés de precisar cumprir 1/6, ela vai precisar cumprir 16% da sua pena. No inciso 2, já vem agravando 20% da pena se o apenado for reincidente e tiver cometido um crime sem violência e grave ameaça. Vamos continuar com o nosso crime aqui de exemplo. Se for um furto, e se a pessoa for reincidente, já não é mais réu primário, dentro desse crime sem violência e grave ameaça, que no nosso exemplo é o furto, ele vai ter que cumprir 20% da sua pena para poder progredir. No inciso 3, já é o réu primário com o crime cometido com violência e grave ameaça. Aí a gente tem que mudar o nosso exemplo. Ficaria um crime de roubo, que é o roubo cometido que no caso é o artigo 157, cometido com violência e grave ameaça. E aí no inciso 3 fala que 25% é o percentual que a pessoa que é réu primário e cometeu um crime que tenha sido com violência e grave ameaça vai ter que cumprir para poder progredir de regime. E aí, gente, ao longo do artigo 112 da LEP, em todos os seus incisos, a gente vai tendo uma crescente, 25%, 30%, 40%, de acordo com qual tipo de crime que o indivíduo cometeu, né, em quais circunstâncias, se era reincidente, se é primário, se é um crime hediondo. Vou dar um exemplo para vocês de acordo com o crime do meu cliente. Meu cliente cometeu o artigo 157, parágrafo 2º-A, que é o crime de roubo com emprego de arma de fogo. Esse crime de roubo com emprego de arma de fogo é um crime hediondo, né? Um crime hediondo. E de acordo com o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, inciso 5º, as pessoas, mesmo sendo primárias, que cometerem um crime hediondo ou equiparados, vão ter que responder pelo menos 40% da sua pena para depois ela conseguir progredir. Então ele tinha uma dúvida, ele falava: doutora, eu sou réu primário, cometi o roubo. Por que eu ainda não progredi, né? Ele já cumpriu 30%, quase 30% da pena, e ele estava nessa dúvida. Então, de acordo com um novo pacote anticrime, né, todo mundo que cometeu um crime após essa lei entrar em vigor, a partir de 2019, então a pessoa vai ter que cumprir essa regra aqui do 112, né, de todos os seus incisos, e no caso do meu cliente é o inciso 5, que fala que ele vai ter que cumprir 40% da sua pena para depois progredir, apesar dele ser uma pessoa réu primário, por causa do crime que ele cometeu. Se ele tivesse cometido um outro crime, ele não teria que cumprir tanto por cento dessa pena, tá? Então é imprescindível saber qual tipo de crime e quando que a pessoa cometeu esse crime, porque a lei só pode retroagir para beneficiar o réu.
Então, o pacote anticrime, ao meu ver, foi mais benéfico para as pessoas que são réu primário e cometeram um crime sem violência e grave ameaça, né? Para mim, foi mais benéfico nesse caso, nesse sentido. A gente sabe também que a lei só vai retroagir em prol do indivíduo se for para ser benéfico ao nosso interno, né? Ao nosso cliente. Se for para prejudicar, a lei não retroage. Então, a gente tem que ter esse adendo, né? Tem que ter essa atenção. Para ver qual crime que a pessoa cometeu, se ele é reincidente, se ele é réu primário, que isso tudo vai fazer a diferença na hora de pedir a progressão de regime. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta de falar sobre direito criminal, continua me seguindo aqui, curte, comenta e compartilha. Tchau!